Bem-vindo à Fast Talk da JETV. Será este o maior terremoto de sempre no universo dos criptoativos? A plataforma de criptomoedas FTX pediu falência nos Estados Unidos e este colapso, por falta de liquidez, fez desabar um império de 32 mil milhões de dólares. Como pode um mercado que chegou a ter uma valorização de 1 trilhão de dólares ser tão parco em regulação? Para esta análise temos connosco Nuno Melo, é diretor comercial da XTB. Duas boas-vindas ao Nuno a esta Fast Talk da JETV. Nuno, começo por lhe perguntar se faz sentido dizer, como já temos ouvido depois destes acontecimentos, dizer que isto é uma espécie de momento Lehman Brothers dos criptoativos. Olá, José. Obrigado pelo vosso convite. Sim, já há quem compare realmente esta falência da FTX, depois daquilo que também aconteceu com a Luna em maio, junho deste ano, à falência do Lehman Brothers em 2008. Portanto, poderemos comparar, são realidades diferentes, como é óbvio, mas poderemos Certo. fazer essa comparação entre os dois acontecimentos. O que é certo é que o mercado de criptomoedas tem enfrentado realmente uma onda de falências. Os problemas crescentes da FTX vieram aqui à baila há umas semanas atrás, depois de um relatório da Coinbase, e foi a Binance que trouxe também isso para o mercado, ao começar a vender realmente os tokens FTX, portanto, que são os tokens que pertencem, portanto, é a moeda que pertence à exchange FTX, como a Binance Coin é a moeda da Binance. O que é certo é que realmente foi uma escalada de levantamentos de dinheiro por parte dos utilizadores da FTX, que fez inclusive com que a exchange de Sam Bankman-Fried tivesse que congelar ou suspender, por assim dizer, os levantamentos para evitar uma crise de liquidez da exchange. E, portanto, o que acontece neste momento no mercado é que os investidores receiam um risco sistémico parecido com aquele que aconteceu em maio e junho das exchanges e que se possa propagar a outras exchanges e não só a outras entidades também relacionadas com o mundo das criptomoedas. Nuno, e na vossa perspectiva, esse risco sistémico é real? Eu penso que sim, É de é facto um real, é risco. real porque neste momento o que aconteceu é que o fundo do Sam Bankman, o Alameda Research, que está diretamente relacionado com a exchange FTX, não tem garantias fiduciárias, ou seja, não tem por trás dos seus ativos garantias reais, como por exemplo dinheiro, portanto numerário, ou títulos do Tesouro norte-americano. O que esse fundo, a Alameda Research, tinha como garantias eram os tokens FTX que caíram a pique, precisamente quando a Binance começou a tentar vender a sua posição. E também os investidores, como é óbvio. E, portanto, o que acontece é que neste momento há um buraco de cerca de 8 mil milhões de dólares no Alameda Research e na Exchange FTX que não estão a conseguir ser compensados, apesar da Exchange já ter pedido até um empréstimo aos investidores, mas não está a conseguir recuperar esse dinheiro e, portanto, poderá realmente haver um risco de contágio a outras bolsas, sem dúvida. Não, há aqui um tema que tem sido muito falado no rescaldo daquilo que está a ser esta a queda da FTX e do tal império de 32 mil milhões de dólares de que já falámos, que é o tema da regulação. Pergunto-lhe se a regulação, tal como a conhecemos hoje, se poderia ter salvo a FTX e de que forma é que pode ser feita esta regulação, que muitos dizem que não pode ser uma regulação muito estrita, que tem que ser de certa forma, um pouco mais inteligente e adaptar-se a este mercado digital. Efetivamente, José, o problema das criptomoedas é que, quando foram criadas, a ideia é ser um sistema descentralizado, ou seja, completamente descorrelacionado do sistema bancário tradicional, e, portanto, dar essa liberdade financeira a quem investe, a quem transaciona e a quem movimenta criptoativos. Uh, Quando passamos para o campo da regulação, deixa de ser um mercado descentralizado e, portanto, perde também aqui um pouco da sua atratividade, na minha opinião. O que é Portanto, que podemos esperar? A regulação, de certa forma, iria tirar aqui, pelo menos a regulação mais estrita naquilo que nós conhecemos, Uhum. sobretudo do sistema bancário, como o Nuno já deu o exemplo, essa regulação iria tirar identidade a este mercado. Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, ia retirar toda ou parte da atratividade do mercado de criptomoedas, que realmente é um mercado em que as transações
são anónimas, que é um mercado descentralizado, portanto não depende de nenhuma entidade bancária central para regular as transações entre criptoativos, e portanto essa regulação vem tirar realmente um pouco dessas vantagens de quem negocia neste tipo de mercados. Agora, o que é que podemos esperar daqui para a frente? Eventualmente, uma longa investigação por parte das entidades supervisoras à FTX, também um testemunho perante o Senado norte-americano do CEO da FTX, portanto, do Sam Bankman-Fried, e o efeito dominó, provavelmente, que não irá contornar a indústria. Portanto, temos já várias entidades, como a SEC, por exemplo, em cima do assunto. Já foi também alertado no Senado para a obrigatoriedade, ou, portanto, a pressa em legislar este mercado de criptomoedas. E, portanto, o que podemos esperar também é que as outras exchanges, que neste momento estão no ativo, as mais importantes, a Coinbase, a Binance, a Kraken, por exemplo, possam também ser encostadas à parede, entre aspas, no Certo. sentido de prestarem contas e reportarem também a situação financeira e as garantias que têm sobre os fundos dos clientes. Portanto, penso que será desta vez, depois do que tivemos em maio e junho e agora com o FTX, que os reguladores realmente irão apertar o cerco às exchanges e começar a regular este setor. Mas de qualquer forma, ainda no tema da regulação, terá de ser sempre uma regulação, digamos aqui, com algumas cautelas para não desvirtuar, digamos assim, as tais especificidades que o Nuno já referiu relativamente a este mercado, não é? Sim, exatamente. Será uma regulação diferente da do sistema bancário. Como é óbvio, o mais importante aqui é a garantia dos fundos dos clientes, haver eventualmente um fundo de garantia. Aliás, isso foi avançado pelo CEO da Binance, que pudesse haver um fundo de recuperação da indústria para limitar os danos de possíveis falhas em futuras exchanges de criptomoedas. Portanto, esse fundo, como é óbvio, teria que ser financiado pelas várias exchanges, que deveriam contribuir para o fundo, da mesma forma que há um fundo de garantia bancária, haver também um fundo que pudesse restituir o dinheiro dos investidores no caso de falências de exchanges. E também separar aqui um bocadinho o trigo do joio. As entidades reguladoras deveriam realmente exigir determinados requisitos para separar aquelas exchanges que realmente são fiáveis e são bem geridas daquelas que são fraudulentas e mal geridas. Essa seria precisamente a minha pergunta seguinte, relativamente ao momento em que se está a separar o trigo do joio. Portanto, neste momento, essas casas de criptomoedas, essas plataformas, mesmo sem uma regulação muito estrita, vão ter que adotar elas próprias mecanismos em que possam garantir confiança a quem está a investir, não é? Exatamente. Por exemplo, o CEO da Crypto.com, que é uma das mais conhecidas, temos visto em vários em estádios, na Fórmula 1, por exemplo, como patrocinadora, já veio garantir aos seus clientes que, ahm, portanto, tem uma taxa de reserva de 1 para 1, ou seja, todos os fundos dos clientes têm uma garantia fiduciária na mesma proporção. E, portanto, o que poderá acontecer é precisamente isso, portanto, que as exchanges sejam obrigadas a ter um rácio de 1 para 1 de cobertura dos ativos, dos criptoativos dos clientes e que não emprestem os criptoativos dos clientes a outras exchanges ou instituições precisamente para alavancar o investimento, que era isso que acontecia e acabavam por ter o dinheiro dos clientes emprestado a outras instituições que usavam esse dinheiro para se alavancarem em investimentos especulativos. Nuno, estamos já mesmo no final desta nossa conversa. Uh, um investidor de criptomoedas vai ficar com muito mais medo deste tipo de investimentos a partir de agora? Eu penso que sim, eu penso que esse medo, como já referimos, desde maio, junho, já se materializou no mercado. Portanto, a Bitcoin tem vindo a cair desde os seus máximos, está neste momento na zona dos 17 mil dólares, já esteve abaixo dos 16 mil, recuperou agora um bocadinho também com as últimas declarações dos bancos centrais de que o aperto monetário, portanto, o ritmo de subir a taxa de juros pode não ser tão agressivo, poderá começar a ser mais moderado e, portanto, isso beneficia também os ativos de risco, mas os investidores eu acho que terão um pouco mais de receio, sobretudo das chamadas altcoins, portanto, daquelas moedas secundárias e mais especulativas. A Bitcoin, o Ethereum, por exemplo, continuam a ser as moedas principais e penso que essas moedas ainda assim conseguirão cair menos ou pelo menos estar um pouco mais suportadas pela pressão compradora. O resto das moedas, as altcoins, sobretudo as mais especulativas e com menor dimensão, menor capitalização, penso que serão aquelas que irão sofrer mais e os investidores
deverão afastar-se um pouco dessas moedas. Muito bem, e vamos continuar a contar com a análise da XTB para perceber como é que vai evoluir este mercado. Nuno, muito obrigado pela presença nesta Fast Talk da JETV. Acompanhe estes e outros temas em JETV e em jornaleconómico.pt. Até à Obrigado, José. próxima. Até à próxima, então. Obrigado pelo convite. Obrigado.